Enquanto eu estava no exterior cuidando do funeral do meu pai, uma mensagem da minha filha destruiu tudo. Mãe, por favor, me salve. Eu não quero dar meu rim para Sofia. Não vou mais brigar com ela. Eu só quero viver. Corri para casa durante a noite, apenas para encontrar minha preciosa filha trancada no porão como uma prisioneira. Os dois guarda-costas que eu havia escolhido a dedo para protegê-la agora estavam adorando minha filha adotiva, Sophia Thorne, até mesmo dando comida de colher para ela como se ela fosse da realeza. Assim que entrei pela porta, eles tiveram a coragem de falar. Amara, Sophia tem um sistema imunológico enfraquecido. Tudo o que pedimos é que Shirley doe um rim. E ela se recusa, tão cruel e sem coração. Ela pode doar um rim, ainda terá outro. O que importa é que Sophia sobreviva. Se Shirley recusar, ela pode ficar lá embaixo para sempre. Sophia assumiu como CEO. Quanto a Shirley, assim que ela concordar com a doação do rim, ela poderá começar do zero. Olhei para minha filha, acorrentada como um animal. Os pulsos em carne viva e sangrando, o olhar vazio. A raiva subiu pela minha garganta. Eu só fiquei fora por um mês para lidar com a morte do meu pai, e, durante esse tempo, esses três idiotas pensaram que poderiam sequestrar o legado da família Voss e torturar minha filha. Eu era Amara Voss, e garantiria que todos eles pagassem. Minha família se destacou entre as elites ricas de Northbridge. Éramos liderados por mulheres. Sempre fomos por gerações. Minha filha nasceu frágil, então, para garantir sua segurança, eu pessoalmente escolhi dois meninos de um orfanato, Matthew e Jax, e os criei ao lado dela. Quando Shirley fez 13 anos, meu marido apareceu um dia com uma menina faminta nos braços, pele e osso, tremendo de medo. Senti uma pontada de pena. Talvez, pensei, não fosse tão ruim para Shirley ter uma irmã. Foi assim que Sophia se tornou parte da nossa família. Mas nunca imaginei que aqueles que eu trouxe para a vida dela em busca de companhia e diversão um dia se uniriam para traí-la. Corri para soltar as correntes que prendiam os pulsos da minha filha. Sua pele estava rasgada, com ferrugem manchando o sangue incrustado sobre a pele crua. Meu coração estava batendo forte enquanto eu a pegava em meus braços, pronta para correr para o hospital. Assim que cheguei à porta, Sophia atirou-se para dentro, com os olhos vermelhos e inchados de lágrimas. Ela caiu no chão e gritou: Amara, se você vai culpar alguém, culpe a mim. Se os meninos não estivessem preocupados comigo, não teriam prendido Shirley. Talvez eu simplesmente não valha a pena ser salva. Talvez seja por isso que ela não me ajude. Mas mesmo que eu tenha apenas mais um dia nesta terra, ainda serei grata. Ela tentou se levantar, mas caiu novamente, fraca e delicada como sempre. Antes que eu pudesse responder, Matthew e Jax correram e a pegaram no meio da queda, embalando-a como se fosse feita de porcelana. Reuniram-se ao redor dela, um de cada lado, murmurando suavemente. Não seja boba, Sophia. Amara já deve te ver como sua filha de verdade. Ela vai te dar o que você quiser. Isso mesmo. Mesmo que você precisasse dos dois rins da Shirley, qual a importância? Se isso significa que você pode viver uma vida saudável, vale a pena. Você é tão pura, Sophia. Quando herdar a propriedade da família Voss, estaremos ao seu lado. Ninguém jamais a machucará novamente. Ao ouvir essas palavras, Shirley agarrou-se firmemente à minha camisa, tremendo em meus braços. Eu podia sentir o medo em seu aperto, o pavor de que até eu pudesse traí-la também. Mas eu sabia que não. Eu sempre soube que minha filha tinha uma queda por Matthew. E agora, lá estava ela, humilhada pelas mesmas pessoas em quem antes confiava. Não tive tempo nem paciência para discutir. Tudo o que senti foi fúria e tristeza pela minha filha. Chega! Gritei. Vou levar a Shirley para o hospital. Saiam da frente. Minha voz ecoou pelo porão. Sophia se encolheu ainda mais nos braços de Matthew, com os ombros tremendo. Jax, ainda cheio de indignação, lançou-me um olhar furioso e rosnou. Você perguntou pela Sophia desde que voltou? Ela não jantou. Ele estendeu a mão e agarrou o braço machucado de Shirley. Pare de fingir, Shirley. Até quando você vai continuar com essa farsa? Sophia está chorando por sua causa. Você é cruel. Eu não hesitei. Bati meu joelho direto na virilha dele. Uma escória como ele não merecia tocar na minha filha. Nunca. Ele caiu no chão, gemendo de agonia. Matthew, gritou ele. Parem ela. Ela não pode sair até concordar com o transplante. Prometemos a Sophia que a protegeríamos. Matthew se levantou e deitou Sophia delicadamente no sofá. Então ele se colocou entre mim e a porta. Seus olhos estavam calmos, mas perigosos. Perdoe-me, Amara. Não podemos deixar você ir. Eu enviei ele e Jax para treinar em combate corpo a corpo, para que pudessem proteger Shirley. Agora eu era quem estava testando suas habilidades. Aproximei-me de Matthew e o encarei sem pestanejar. Com quase 2 metros de altura, ele achava que era intimidador. Mas aquele olhar em seus olhos, os punhos cerrados, as veias saltadas, era tudo blefe. Mais um passo e ele provavelmente teria balançado. Como uma mulher no poder, eu me certifiquei de que meus guarda-costas já tivessem visto sangue antes. Dei um assobio agudo. Num piscar de olhos, Matthew estava no chão, imobilizado como um animal selvagem. Quaisquer movimentos chamativos que ele tivesse aprendido eram mais adequados para brigas de beco. Não para atrapalhar meu caminho. Cada segundo que ele desperdiçava colocava minha filha em risco. E se ela sofresse por causa disso, eu garantiria que todos pagassem. Quando saí pela porta, Matthew rugiu atrás de mim. Amara, se você for embora agora, eu juro que nunca vou me casar com sua filha. Você nos trouxe para esta casa sob o pretexto de caridade. Mas não foi apenas para me criar como o futuro marido de Shirley? Matthew sorriu ironicamente enquanto eu congelava no lugar. Bem, deixe-me esclarecer. Eu só amei a Sophia. Já estou farto da paixão patética e presunçosa da Shirley. Sophia, impressionada com a declaração dele, correu até ele, soluçando incontrolavelmente. Solte, Matthew! Ela começou a forçar os dedos do guarda, um por um, tentando desesperadamente libertá-lo. Mas sua força era nula. Ela mal se movia uma polegada. Quando isso falhou,
Ela se virou para mim, com os olhos arregalados de desespero. Por favor, Amara, deixe-os ir. Se não fosse pelo meu sistema imunológico fraco, e os médicos alertando que isso poderia levar à insuficiência renal, eles nunca teriam pedido que ela doasse um rim para mim. A família Voss tem muito dinheiro. Mesmo que Shirley doasse um rim, com os devidos cuidados ela ficaria bem. E se ela realmente não quiser, eu vou embora. Só não os castigue. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, puras, frágeis, perfeitamente encenadas. Matthew lutou contra os guardas, olhando para mim como se fosse a vítima. Ótimo, você venceu. O dinheiro sempre vence. Se Shirley concordar com o transplante, então claro, talvez eu considere me casar com ela. Mas nada importa mais do que a vida de Sofia. Não consegui evitar. Eu ri. Eles realmente pensaram que entrar para a família Voss seria tão fácil? Nem me dei ao trabalho de responder ao Matthew. Em vez disso, virei-me para o Jax. E você? Perguntei friamente. É assim que você também se sente? Quando eram crianças, Matthew tratava Shirley como um irmão mais velho faria. Protetor, distante e, às vezes, rigoroso. Mas Jax era diferente. Ele era seu confidente. Aquele com quem ela sempre podia conversar sobre qualquer coisa. Não importa se ela estava arrasada por causa de uma nota baixa em um teste ou animada. Depois de descobrir um novo lanche favorito, Jax era a primeira pessoa a quem ela recorria. Mesmo na primeira vez que ela se viu corando por causa de Matthew, foi para Jax que ela contou. E agora? Eu estava olhando para o mesmo garoto que costumava proteger Shirley de tudo, que nunca hesitou em ficar ao seu lado. Mas seu rosto se contorceu de desgosto quando ele me atacou. Eu deveria saber. A crueldade de Shirley claramente corre na família. Você vem nos manipulando há anos, nos mantendo trancados nesta mansão como marionetes. O quê? Agora você quer controlar quem podemos amar também. Bem, terminei. Assim como Matthew, acho que Shirley não merece nada. Ela nem está no mesmo nível que Sofia. Depois de ouvir a resposta, virei-me e entrei no carro com minha filha nos braços e instruí os guarda-costas a enfiarem alguma coisa na boca deles. Ridículo, uma parte de mim ainda esperava algo melhor. Eu deveria saber melhor. Eu conheço minha filha. O que Matthew fez pode tê-la machucado. Mas foi a traição de Jax que realmente a destruiu. Eles foram criados com a riqueza da minha família. Alimentados por nossas mãos, vestidos com nosso nome. E agora eles mordem a própria mão que os sustentou. Ela não precisa da pena deles. Nem do carinho deles. Não mais. Seu futuro será pavimentado com poder e riqueza, o suficiente para durar gerações. Eu a abracei forte, afastando os fios de cabelo grudados em seu rosto coberto de lágrimas. Sinto muito, querida, sussurrei. Isso é tudo culpa minha. Felizmente, os ferimentos não eram profundos. O médico disse que Shirley desmaiou de estresse e fome, e não de ferimentos graves. Depois que seus ferimentos foram limpos e enfaixados, ela recebeu soro fisiológico. O médico aconselhou repouso e calma. Acariciei gentilmente seus cabelos enquanto ela dormia e então saí do quarto. Lá fora, peguei meu telefone e liguei para o homem que não via há mais de 2 anos, meu marido. Antes de sair do país, eu disse a ele para cuidar da nossa filha. Agora, depois de tudo o que aconteceu, pensei que, no mínimo, ele teria demonstrado alguma preocupação. Mas nem uma única ligação. Nem uma única mensagem. A maneira como meu marido, Julian Hale, e eu nos conhecemos não foi exatamente romântica. Na família Voss, as mulheres sempre detiveram o poder. Desde a época da minha bisavó, os homens que se casavam em nosso país usavam nosso sobrenome, e não o contrário. Eu escolhi o Julian pelo rosto dele. Ele me escolheu pelo meu dinheiro. Durante todos esses anos, ficamos longe um do outro. Um acordo tácito para viver vidas separadas sob o mesmo teto. Liguei para ele várias vezes. Ele não se deu ao trabalho de atender. Então cortei todos os seus cartões de crédito. Meses no exterior, e ele já tinha esquecido de onde veio seu dinheiro. No dia seguinte, ao meio-dia, voltei ao hospital com uma canja de galinha, caseira que a governanta havia preparado. Shirley estava acordada. Corri para o lado dela e a puxei para meus braços. Querida, você está se sentindo bem? Sente alguma dor? Perguntei gentilmente. Assim que ela ouviu minha voz, ela desabou completamente, se jogando em meu abraço e soluçando incontrolavelmente. Mãe, eles disseram que você não me queria mais. Eles me forçaram a assinar um termo de consentimento para a doação de rins. Quando recusei, me trancaram no porão. Não importa o quanto eu implorasse, eles não me deixavam ir. Tentei escapar, mas eles me pegaram e me acorrentaram. Mãe, eu estava tão assustada e tão magoada. Seu corpo tremia a cada palavra. Esfreguei suas costas, acalmando-a suavemente. Está tudo bem agora, querida. Estou aqui. Eu nunca te deixaria por nada. E as pessoas que te machucaram? Vou garantir que elas paguem. Por fim, ela se acalmou e tomou um gole da sopa calmamente. Assim que o calor estava retornando ao quarto, a porta se abriu bruscamente. Lá estava ele, meu suposto marido. O homem que ignorou todas as minhas ligações da noite passada. Amara, o que diabos lhe deu o direito de congelar minhas contas? Ele gritou. Você sabe o quão humilhante foi não poder pagar o jantar ontem à noite? Claro, dinheiro. Para ele era sempre só uma questão de dinheiro. Levantei calmamente, gesticulando para que ele saísse para que Shirley pudesse descansar. Mas Julia não se importou. Você volta e de repente a casa inteira está um caos. Era apenas uma briga infantil entre crianças. E você teve que intensificar isso como uma maldita guerra. O quê? Alguns arranhões e de repente estamos num hospital de primeira linha. Num quarto privativo? Ela não é de vidro. Shirley se comportou mal, pura e simplesmente. Matthew deu a ela um tempo para refletir. Nada demais. Esqueça isso e pare de importunar os outros. Foi então que percebi que ele não estava sozinho. E Sofia estava com ele. O mesmo vestido branco, os mesmos olhos vermelhos, joelhos machucados de tanto ajoelhar no dia anterior. Seu rosto era a imagem de uma tristeza delicada, lágrimas tremendo em seus cílios, como se ela estivesse fazendo um teste para obter simpatia.
Qualquer um que a visse provavelmente iria querer confortá-la. Olhei para ela por um segundo e depois desviei o olhar. Julian, eu disse friamente. A garota sentada naquela cama é sua filha verdadeira. Ela estava trancada num porão, acorrentada. E você não só não se importa, como veio aqui para defender os responsáveis. Como você pode ser tão insensível? Minha voz se elevou bruscamente. Julian congelou, atordoado pelo calor que envolveu minhas palavras. Mas Sofia, é claro, interrompeu antes que ele pudesse responder. Sinto muito, Amara. Sinto muito, Julian. Ela disse com a voz trêmula. Só vim me desculpar com a Shirley hoje. Se ela não quiser me ver, tudo bem. Vou embora. A culpa é toda minha. Talvez você estivesse certa. Você nunca deveria ter me adotado. Com isso, 2 lágrimas perfeitamente sincronizadas rolaram por suas bochechas. E ela saiu correndo da sala sem olhar para trás. Naquele momento, Matthew e Jax apareceram do nada. Cada um segurando um saco plástico cheio de maçãs murchas e amareladas. Eles viram Sofia saindo correndo do quarto chorando e nem conseguiram pegar a barra do vestido. Jax se virou para mim imediatamente, seu tom cheio de fogo. O que diabos a Sofia fez de errado? Vocês duas não conseguem parar de atormentá-la, né? Matthew e eu viemos aqui, movidos pela bondade de nossos corações, para ver como Shirley estava. E no que nos metemos? Mais abusos. Matthew se levantou e jogou as maçãs no chão, com a mandíbula cerrada. Senhora Voss, se você realmente vai ficar do lado de Shirley, não importa o que aconteça. Se você vai continuar a intimidar Sofia, então estou farto de ser educado. Quando a família Voss finalmente perceber que precisa de um homem para assumir o comando, não diga que eu não lhe dei a chance. Fiquei olhando para os 2 pirralhos crescidos na minha frente, tão cheios de si que achavam que eram eles que comandavam a família. Dei um tapa forte em ambos. 2 vezes. Vocês acham que vocês 2 têm o direito de falar comigo desse jeito? Eles seguraram seus rostos, atordoados, e então a fúria entrou em ação. Matthew derrubou a garrafa térmica de sopa de Shirley. Jax avançou em direção à cama do hospital. Agarrou Shirley pelo braço e tentou arrastá-la para fora do colchão. O que você está fingindo agora? Você não está doente. Levante-se. Você vem comigo para se desculpar com Sofia. E não pode ir embora até que ela o perdoe. Quando ele a puxou, o tubo intravenoso se soltou da mão dela. O sangue começou a escorrer. Segurança! Tirem esses 2 idiotas daqui, agora. Se minha filha se machucar de novo, juro por Deus que enterrarei vocês 2. Em pânico, Matthew correu e colocou a mão sobre minha boca para me calar. Julian, o que você está fazendo aí parado? Ajude-nos. Se ela chamar os guardas, estamos ferrados. A sala mergulhou no caos. Julian finalmente recuperou a consciência depois de ouvir Matthew. Quando ele me viu imobilizada e incapaz de me mover, ele veio correndo e me deu um tapa forte no rosto. A força disso fez minha bochecha queimar e inchar quase instantaneamente. Você congelou meus cartões? Quem diabos você pensa que é? Só uma mulher, ele cuspiu, fervendo de raiva. Sempre bancando a chefe, fingindo que está fazendo acordos. Quem sabe quantos homens você andou transando para subir na vida? Igualzinho a puta da sua mãe. Talvez naquela mente distorcida dele, ele tenha se convencido de que eu o traí inúmeras vezes. Cego de raiva, ele atacou novamente, batendo com ainda mais força no outro lado do meu rosto. Você e sua filha, porra, são inúteis. Vocês me fizeram de idiota durante anos. Se soubessem o que é melhor para vocês, entregariam a família vossa agora. Este é um mundo de homens. E você? Você é só uma vagabunda barulhenta e decadente que não sabe o seu lugar. Do outro lado do quarto, Jax empurrou Shirley para a cama, prendendo-a à força. Ela olhou para cima e me viu contida, meu rosto machucado e sangrando. Saia de cima da minha mãe. Ela gritou com a voz embargada. Shirley se debateu, tentando se libertar. Quando ela quase conseguiu, Jax surtou. Ele puxou uma das mãos e a envolveu firmemente em volta do pescoço dela. Vocês duas, suas vadias? Se alguma coisa acontecer com a Sofia, vocês duas morrem. Já fraca, Shirley ofegou por ar. Então desmaiou. Meu rosto estava queimando, meu corpo cedendo. Eu não conseguia mais falar, não conseguia levantar meus braços. Matthew, percebendo que eu não era mais uma ameaça, finalmente me deixou ir. Eu caí no chão, sem fôlego. Mas quando ele se virou para minha filha inconsciente, eu me forcei a ficar em pé e levantei meu telefone, com a mão tremendo, mas firme o suficiente para mostrar a tela de chamada aberta. É melhor você soltar minha filha. Minha equipe de segurança particular está a caminho. E acredite em mim, você não quer estar aqui quando eles chegar. Como se fosse uma deixa, o som dos motores rugiu lá fora. Da janela, vi comboios de agentes de terno preto e bem treinados saindo de SUVs, indo direto para o quarto do hospital. Cuspi um bocado de sangue. Olhei para os 3 que estavam ficando pálidos de medo e me permiti um sorriso torto. Agora diga essas palavras de volta para mim. Você só tem uma chance. Não a desperdice. Os 3 trocaram um olhar rápido, como se tivessem acabado de se decidir sobre alguma coisa. Um nó de medo se formou em meu estômago. Virei-me, pronta para agarrar minha filha e correr. Mas Julian se moveu primeiro. Ele deu um passo à frente e desferiu um chute brutal direto no meu estômago. Sua vadia, ele rosnou. Você acha que pode me assustar? Você realmente achou que viemos aqui despreparados? A dor tirou o ar dos meus pulmões. Eu me curvei, ofegante. Foi então que Matthew entrou em cena, puxando um pano branco. Ele pressionou com força sobre meu nariz e minha boca. A consciência escorregou por entre meus dedos como água. O último som que ouvi foi a voz enojada de Julian, seguida pelo barulho de cuspe molhado caindo no chão. Perfeito. Já que estamos no hospital, arraste-a pelo corredor e assine aquele maldito formulário de consentimento renal. Não, não toque na minha Shirley. Ouvindo-me murmurar durante o sono, meu assistente correu para o quarto. Senhora Voss, você está acordada? Sentei rápido, coração batendo forte, respiração superficial. O cheiro forte de antisséptico encheu meus pulmões, me trazendo de volta à realidade. Quando vi minha assistente, minha sombra mais confiável.
Agarrei sua manga e perguntei. Onde está minha filha? Milo, onde ela está? Milo imediatamente apertou o botão de chamada para alertar o médico. Sra. Voss, por favor, tente manter a calma. Já enviamos uma equipe de busca por Shirley e notificamos a polícia. Aguente firme. Um médico entrou e, vendo meu pânico crescente, me deu um sedativo. Eu me forcei a respirar, a manter o controle. Depois que minha cabeça clareou um pouco, perguntei. Por quanto tempo fiquei inconsciente? 2 dias, Sra. Voss. Ela respondeu gentilmente. Uma enfermeira percebeu que algo estava errado e entrou. A essa altura, você era a única que restava no quarto. Shirley e os 2 jovens foram embora. Quando cheguei, os médicos já tinham te examinado. Fisicamente, não havia nenhum ferimento grave. Milo hesitou, observando meu rosto cuidadosamente. Há algo mais, ela acrescentou. Fiz um sinal para ela continuar. Ela tirou um documento da bolsa e me entregou. Enquanto você estava inconsciente, o Sr. Ryder e os outros assumiram as operações da empresa. O cargo de CEO que você havia reservado para Shirley agora é mantida por Sofia. Logo no primeiro dia, Sofia transferiu 20 milhões de dólares da conta da empresa. Alegou que era para equipamentos. Você autorizou isso? Folheei as demonstrações financeiras da empresa. Nos meses em que estive no exterior, Matthew e Jax desviaram quase 300 milhões de dólares em nome da empresa, canalizando-os para Sofia e Julian. Inacreditável. Descarado além das palavras. Agarrei o relatório com tanta força que as páginas amassaram. Me dê alta, agora. Milo não fez perguntas. Ela agiu rápido e cuidou de tudo. Fui direto para a empresa. Somente Matthew saberia onde minha filha estava. Milo, ordenei. Vá procurar John Black neste endereço. Diga a ele que Amara o enviou e traga-o para o quartel-general. Milo olhou para mim, visivelmente inquieto. Senhora Voss, talvez não seja seguro para você ir ao escritório sozinha. Estou preocupada. Eu a interrompi. Basta levá-los até lá. É tudo o que preciso de você, rápido. Vendo o olhar em meus olhos, ela não discutiu. Entrei no carro e dirigi direto para o escritório. Naquele momento, dentro do escritório executivo do último andar do Voss Group, Sofia estava sentada no colo de Matthew. Sua voz doce como açúcar, ela murmurou em seu ouvido. Você é incrível, Matthew. Unir forças com Julian e assumir o grupo Voss sem levantar um dedo? Gênio. Matthew sorriu, braços possessivamente em volta da cintura dela. Eu te disse, querida. Qualquer um que te machucar vai pagar. Eu não deixo nada passar. Sofia traçou círculos delicados no peito dele com a ponta dos dedos. Seu tom transbordando de preocupação fingida. Mas e a Shirley? Você a trancou naquela fábrica abandonada. E se alguma coisa acontecer com ela? A expressão de Matthew escureceu. Aquela vadia? Ela vai ficar bem. Se não fosse pelo fato de ainda precisarmos dela como alavanca contra a Mara, eu já teria acabado com ela há dias. A mãe dela ainda controla 51% da empresa. Mas é só uma questão de tempo. Quanto mais tempo a Mara não conseguir encontrá-la, mais cedo ela virá rastejando até nós. E quando isso acontecer, eu vou garantir que você receba tudo o que merece, querida. Sofia não conseguiu mais se conter. Ela puxou Matthew para perto, envolvendo suas pernas firmemente em volta da cintura dele. Eles se entrelaçaram, se beijando, mordendo, ofegando, indo do sofá para a mesa em um frenesi de luxúria e ganância. Você é mau. Ela riu sem fôlego embaixo dele. No andar de baixo, entrei na empresa e fui direto para o escritório executivo. Sem hora marcada. Sem hesitação. Quando entrei, Matthew estava sentado na minha cadeira. Sofia sentou-se ao lado dele, cortando frutas e alimentando-o pedaço por pedaço. Ele olhou para cima como se estivesse me esperando. Ah, Mara, queria ver você de novo. Como está a recuperação? Sente-se melhor? Ignorei a presunção em sua voz. Ignorei a falsa polidez, o sarcasmo em seu tom. Onde está minha filha? Sem pressa, ele disse, sorrindo. Você me financiou uma vez. Pelo menos compartilhe uma xícara de café comigo primeiro. Ele acenou para Sofia, fazendo sinal para ela servir. Peguei a caneca, mas ela a deixou escorregar de suas mãos. E café escaldante espirrou em minha pele. Fingindo arrependimento, ela murmurou. Ah, minha mão escorregou. Tenho certeza de que alguém tão gentil quanto você pode ignorar isso, Samara. Eu já estava farta daquela pequena apresentação. Eu sei o que você quer. Deixe minha filha ir, e você poderá ter tudo o que pedir. Matthew se recostou na cadeira, me observando me contorcer, e então riu. Bem, Amara. Nunca pensei que te veria assim. Quer sua filha de volta? Desça e engraxe os sapatos da Sofia. Aí talvez eu pense no assunto. Eu respirei fundo. Ao entrar ali, eu sabia que Matthew não facilitaria as coisas. Ele era mesquinho, vingativo e sedento de poder. Eu esperava humilhação. E para minha filha, eu aceitaria. Lentamente, ajoelhei-me. Peguei a ponta da minha manga e limpei delicadamente as manchas de café, dos saltos de grife de Sofia. Matthew pegou o telefone e gravou tudo. E aqui temos a toda-poderosa Amara Voss. Reduzida a engraxar sapatos. Que queda em desgraça. Não perca seu tempo com ela, Matthew. Ela é apenas uma mulher. O que ela sabe sobre negócios de verdade? Todo mundo sabe a única razão pela qual ela conseguiu chegar a algum lugar foi dormindo. Ela já foi passada de mão em mão mais vezes do que eu consigo contar. Os lábios de Sofia se curvaram em um sorriso doce e venenoso enquanto ela admirava a visão de mim, agachado a seus pés. Tudo bem, Amara. Você cuidou de mim todos esses anos, então serei generosa. Considere o que você acabou de fazer como uma liquidação da minha dívida. Agora, assine suas ações e eu lhe direi onde sua filha está. Matthew me entregou um contrato de transferência pela mesa. Não me mexi para assinar. Como posso saber se você realmente vai deixá-la ir quando conseguir o que quer? Sofia puxou meu cabelo para trás, forçando minha cabeça a levantar. Matthew se aproximou e estendeu um telefone. A tela exibia um vídeo granulado. Minha filha, pendurada numa corda em algum armazém abandonado, estava mole. Completamente imóvel, sem respirar. A dor no meu peito aumentou.
mas a voz de Matthew cortou como uma lâmina. Um segundo de atraso, Amara, e outro fio que a segurava se romperá. A decisão é sua. A maneira como eles estavam ali, totalmente certos do resultado, fez o ambiente parecer mais frio. Cada movimento, eles calcularam tudo. Shirley estava trancada no porão. Então por que não pegaram o telefone dela? Por que ela ainda conseguiu me enviar uma mensagem pedindo ajuda? Até o meu retorno ao país, eles previram isso. Julian, que não punha os pés em nossa casa há 2 anos, de alguma forma conseguiu aparecer no hospital na hora certa. Os 4 trabalharam juntos desde o início. Cada movimento visando destruir o Grupo Voz. Sob os olhos de 2 predadores, assinei meu legado, linha por linha. Com essa assinatura final, o Grupo Voz não me pertencia mais. Quando Milo chegou com a segurança, eu já tinha sido expulsa do prédio. Ela correu até mim, com preocupação estampada em seu rosto. Senhora Voz, sinto muito, cheguei tarde demais? Vá, pegue este endereço. Encontre Shirley. Coloquei um pequeno pedaço de papel em sua mão. Ela não hesitou. Deu uma olhada e correu, com sua equipe já se movendo com ela em direção ao carro. Virei para olhar para o edifício. A humilhação em meus olhos endureceu e se tornou algo muito mais nítido. Matthew, aproveite aquela cadeira no Voz Group enquanto você ainda pode. Depois que Shirley foi resgatada, levei-a para nossa propriedade particular, onde ficamos por vários meses tranquilos. Notícias do Grupo Voz continuavam chegando. Matthew assumiu a cadeira de presidente, controlando a empresa com mão de ferro por meio de suas ações majoritárias. Jax foi cuidadosamente colocado em uma subsidiária, e até Julian conseguiu um cargo de gerente geral. Quando Julian decidiu que eu já não tinha mais utilidade, os papéis do divórcio chegaram quase imediatamente, sem pretensões, sem demora. Assinei-os sem hesitar. Eles continuaram desenvolvendo o projeto de energia verde que eu havia iniciado antes de deixar o país. Então, como se não bastasse, fizeram um anúncio público. Matthew ia se casar com Sofia, seu primeiro amor. A mídia explodiu. As manchetes elogiaram os dois como um casal perfeito e poderoso. Alguns até os chamaram de o padrão ouro dos negócios e do romance. As ações do Voz Group dispararam. Matthew foi coroado como um prodígio dos negócios. Shirley, tentando me proteger da dor, insistiu que saíssemos de casa por um tempo. E por ela, eu concordei. Entramos no shopping e me ocorreu que a última vez que fui às compras com minha filha tinha sido há mais de 6 meses. Quando ela pegou uma bolsa e a experimentou, seu sorriso iluminou todo o seu rosto. Eu sabia que não era a bolsa que lhes importava. Ela simplesmente amava o tempo que passávamos juntos. Ora, se não é a senhora Voz, aquela que costumava engraxar meus sapatos. Virei na direção da Voz e vi Sofia de braço dado com Matthew, com Jax atrás deles carregando suas sacolas de compras. O olhar de Matthew pousou em Shirley e, por um momento, ele pareceu quase atordoado. Ela recuperou a saúde nas semanas em que cuidei de suas costas. Sua beleza aguçada até o tipo de brilho que poderia parar um trânsito. Um lampejo de algo ilegível cruzou seu rosto. Sofia percebeu. Seus olhos se estreitaram, com um veneno afiado por trás de seu doce sorriso. Matthew, eu não sabia que a Shirley ainda estava atrás de você. Veio até aqui, né? Talvez ela tenha ouvido falar do nosso noivado. Se ela quiser, eu ficaria feliz em me afastar. Sua fingida inocência tirou Matthew do sério. Sua expressão se transformou em algo mais frio. Inacreditável. Ainda sem dignidade, hein, Shirley? Deixe-me esclarecer isso. No dia do meu casamento com Sofia, não se incomode em aparecer. Você não é bem-vinda. Sua mãe nos obrigou a ficar ao seu lado por anos. Depois, ela me entregou o Grupo Voz. Terminamos. Não vou incomodá-la novamente. Contanto que você e sua filha desapareçam desta cidade e nunca perturbem Sofia. O rosto de Shirley ficou vermelho de raiva. Eu estava prestes a falar, mas ela se adiantou, com a voz áspera e inflexível. Matthew, pode me insultar o quanto quiser, mas não pode insultar minha mãe. Você era órfão, quase faminto, quando ela o acolheu. Você se agarrou à perna dela e se recusou a soltá-la. E você, Jax, quando você estava lutando com cães vadios por restos. Você nunca disse que minha mãe estava forçando sua vontade sobre você. Vocês comeram a nossa comida, viveram sob o nosso teto. Tiraram tudo de nós. Agora agem como se a gente lhes devesse alguma coisa. Vocês não passam de parasitas ingratos. Sem nós, vocês não são nada. Suas palavras atingiram o alvo. Ambos os homens estremeceram. Essa era a maior vergonha deles, e ela a jogou agora mesmo. Mas Sofia foi rápida em responder, com uma voz suave e calculada. Mas eles desistiram de tudo por você. Da liberdade deles, das escolhas deles. Não é o suficiente? O que mais você quer? Controlá-los para sempre? Suas palavras foram como um sinal. Matthew e Jax se endireitaram. Sua culpa agora mascarada por uma arrogância renovada. É isso mesmo, disparou Matthew. Chegamos de desperdiçar cada dia ao seu lado, só para te manter feliz. Você acha que pode controlar nossas vidas? Continue sonhando. Agora saia daqui, não me faça dizer isso 2 vezes. O vendedor, percebendo que as coisas estavam prestes a ficar feias, rapidamente tomou partido e pediu para um segurança nos escoltar para fora. A mão de Shirley roçou na minha. Está tudo bem, mãe. Eu não vou a lugar nenhum. Você ainda tem a mim. Olhei para ela, tentando retribuir sua confiança com um sorriso calmo. Quando chegamos em casa, peguei meu telefone e enviei uma única mensagem para Milo. Eu deixei esses parasitas dançarem o suficiente. Era hora de desligar o aparelho. Nos dias que se seguiram, Sofia e Matthew se deleitaram com o brilho do casamento que se aproximava. Consegui um convite e entrei no evento sem ser notada. O local brilhava com luz e excesso, uma exibição de opulência obscena. Sofia não poupou despesas, cada detalhe gritava luxo. Das sombras, observei o casal feliz abrindo caminho entre os CEOs da Northbridge. Vá em frente, continue rindo. Esta noite será a última vez que você fará isso. A cerimônia chegou à troca de alianças. Um vídeo com os melhores momentos começou a ser exibido no enorme telão de LED. Atrás deles, uma montagem extremamente doce da história de amor deles. Levantei minha taça de champanhe e comecei a contar em silêncio. 3, 2, 1. A tela piscou e, de repente, a apresentação de slides do casamento desapareceu.
Lá estava ela, Sofia, nua, esparramada na cama, com os olhos vidrados, o corpo se contorcendo em movimentos lânguidos e sugestivos. Do banheiro surgiu um homem, com a mão apertando possessivamente o peito dela. Eles se entrelaçaram, febris e desavergonhados. Então sua voz soou baixa e nauseante. Minha linda filha. Papai está aqui. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Os rostos ficaram pálidos quando a câmera capturou o rosto do homem, Julian. A filmagem foi cortada abruptamente para um relatório de teste de DNA. Sophia Thorne, 99% de correspondência genética com Julian Voss. Sofia gritou desesperada. Desliguem isso! Desliguem isso! A raiva de Matthew transbordou. Ele deu um golpe forte no rosto de Sofia, fazendo-a cair no chão. Sua prostituta imunda, me trair já foi ruim o suficiente. Mas com seu próprio pai? Seu vestido de noiva estava em farrapos enquanto ela rastejava em direção a ele, soluçando. Não é verdade, Matthew. O vídeo é falso, eu juro. Ele não estava escutando. Tudo o que ele conseguia sentir eram os olhares zombeteiros dos convidados, queimando-o como ácido. Ele se virou para sair furioso, mas foi recebido por policiais uniformizados bloqueando seu caminho. Matthew Ryder, você está preso por sequestro, cárcere privado e peculato. Você precisa vir conosco. Antes que ele pudesse reagir, algemas de aço frio se fecharam em seus pulsos. Os telefones dispararam ao redor deles, e os flashes dispararam. Reddit, contos e afins. Alguns convidados estavam transmitindo ao vivo desde que o vídeo explícito começou. O casamento havia acabado. A história sobreviveria às flores, ao champanhe e ao bolo. O futuro de Matthew agora estava atrás das grades. Eu já tinha visto o suficiente. Mas ainda havia mais 2 nomes na minha lista. Liguei para John. Reddit, contos e afins. Eles estão em minhas mãos, disse ele. Chegue aqui, agora. Quando cheguei ao armazém abandonado, Jax e Julian estavam pendurados nas vigas, semiconscientes. Seus corpos cobertos de marcas de chicote, obra de John. Mandei molhá-los com gelo, água fria. Eles acordaram e no momento em que me viram, os palavrões começaram. Sua vadia! Nos deixe sair agora ou você vai se arrepender. É isso mesmo, Matthew não vai deixar você escapar dessa. Corte um dedo você mesmo e talvez eu não conte a ele. Revirei os olhos. Ainda muito alto. Agarrando uma barra de aço no canto, bati com força nas costelas de Jax. Você arrastou minha filha para fora da cama do hospital e a amarrou aqui, não foi? Cada palavra vinha acompanhada de outro golpe, até que seus gritos cortavam o ar. O pânico substituiu o desafio em seus olhos. Red contos e afins. Desculpas, Amara. Juro que foi ideia do Matthew. Eu não queria magoar a Shirley. Você sabe que éramos próximos. A menção do nome da minha filha fez meu sangue ferver. Apertei a barra mais forte, pronta para bater em seu crânio, até que John agarrou meu braço, lançando-me um olhar que dizia, não o mate. Jax quebrou completamente, com urina encharcando suas calças. Larguei a barra e me virei para Julian, ainda fingindo estar inconsciente. Um homem que dormiu com a própria filha não merecia uma morte rápida. Eu não ia sujar as mãos. Com um simples gesto, meus rapazes se adiantaram e deram tapa após tapa, até que seu rosto não passou de sangue e hematomas, irreconhecível. Dei a John 1 milhão em dinheiro pelo trabalho dele. Os 2 homens foram então colocados em sacos, jogados na traseira de uma van e vendidos. O destino deles seria mais sombrio, mais duro e muito mais implacável do que qualquer coisa que Matthew e Sofia já enfrentaram. A verdade é que eu sabia há muito tempo que Sofia era filha ilegítima de Julian. Suspeitei disso pela primeira vez quando estava no exterior para o funeral do meu pai. O momento era perfeito demais. Julian a colocou na minha vida como se fosse um roteiro. O que eu não esperava era o quão depravado ele realmente era. Dormindo com a própria filha. Mas minha viagem ao exterior não foi apenas para comparecer a um funeral. Ninguém precisa de um mês para isso. Milo já havia sinalizado atividades incomuns nas contas da empresa antes mesmo de eu sair. Ela me enviou tudo. Os números não mentiam. Preferi agir em silêncio. Não fiz nenhum movimento. Não levantei nenhuma suspeita. Em vez disso, comecei a mudar o núcleo da estrutura de poder do Grupo Voss em segredo. Nossos principais talentos, os verdadeiros cérebros e a espinha dorsal da empresa, já haviam sido transferidos para nossas divisões no exterior. O que sobrou no ramo doméstico? Peso morto, sanguessugas. Julian e os outros nunca perceberam. Eles não tinham capacidade. Matthew, ele era inteligente. Mas toda a sua energia foi gasta tentando descobrir como tirar poder de mim. Ele delegou o trabalho real aos executivos contratados. O projeto de energia limpa que deixei para eles era uma bomba relógio. Por definição, a tecnologia estava pela metade, anos longe de ser implementada. Um olhar mais atento teria revelado as rachaduras. Mas eles eram muito gananciosos, muito impacientes. A única parte do plano que eu não previ foi Shirley. Nunca imaginei que Julian pudesse ser tão monstruoso, mesmo como pai. Unir-se a eles para tentar matar Shirley foi mais do que cruel. Depois de tudo, comprei discretamente de volta as ações que Matthew havia me roubado, por uma fração do seu valor. Enquanto isso, o projeto no exterior para o qual eu havia transferido nossa equipe principal finalmente deu frutos. O Grupo Voss, antes à beira do abismo, estava prosperando novamente. Quanto ao casamento, tornou-se a fofoca favorita da cidade por um tempo. Mas como todos os escândalos, acabou caindo no esquecimento. Uma noite, enquanto eu estava sentada à minha mesa, imersa no trabalho, Shirley entrou segurando um copo de leite quente. Ela aninhou-se no meu colo como fazia quando criança. Mãe, me desculpe, ela murmurou. Se não fosse por mim, você não teria que passar por tudo isso. Se houvesse a chance de voltar, eu desejaria que você nunca tivesse conhecido aquele bastardo do Julian. Acariciei seus cabelos gentilmente, minha voz baixa e firme. Querida, se eu pudesse viver minha vida novamente, talvez não o deixasse chegar perto da família Voss. Mas mesmo assim, eu ainda me casaria com Julian, porque só assim eu teria você. E ter você foi o maior presente da minha vida. Nada disso é culpa sua.
Nunca pense isso. Você só tornou minha vida mais brilhante. Eu te amo, querida. Você é minha Shirley. Que você brilhe como a lua, distante e imaculada por este mundo. Seu nome sempre carregará a mais profunda bênção no coração de sua mãe. Nunca se culpe. Você não estragou nada. Você me deu tudo. Você é a minha Shirley. Enquanto as estrelas brilharem, minha Shirley viverá, amada, segura e livre. Seu nome sempre carregará a mais profunda bênção em meu coração. Fim, que Deus te abençoe.